Olá, paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo esse vídeo. Fiquei afastado um pouco, muita correria, mas hoje eu vou gravar a célula de ontem e que eu acho muito importante. É uma lição que não nos deixa desistir, deixa a gente pensar do que pode acontecer com a gente se a gente pensar em desistir. Deixa eu chegar um pouco mais perto aqui, tá torto. Aqui. Pronto, vamos lá. O tema é: você precisa se posicionar. O texto base é 2 Samuel 23, o 11 e o 12, que diz assim, ó: Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Samá, ele era um dos valentes do rei Davi. O rei Davi, né, quando ele estava fugindo de Saul, antes de se tornar rei efetivamente, se agruparam com ele alguns homens e viraram homens de guerra e ajudaram a Davi nas guerras, nos combates, e Samá era um dele, e eles eram chamados de valentes de Davi. E Samá se posicionou ali diante do seu terreno que Deus havia lhe dado, um terreno cheio de lentilhas, de plantação de lentilhas, porque na época quando os outros povos vinham e invadiam a terra que não era dele, né, invadiam a terra, eles tomavam tudo que eles tinham, plantações, gados, né, até as esposas, filhos, tudo para se tornar escravos. Então Samá se posicionou ali para que os filisteus, que na época eram gigantes, lembra do filisteu Golias, que era o gigante que Davi derrubou? Era esse povo. E aí todo mundo temia muito eles, né? E Samá se posicionou ali como um guerreiro valente que era para defender a sua terra. Aí já entra com uma pergunta: você já perdeu algo importante em sua vida por não ter se posicionado, lutado? Você perdeu alguma coisa que você estava em busca, que você recebeu de Deus, que você conquistou e que você perdeu por não lutar, desistiu? Paz, graça de Deus. Nem precisa ser físico, né? Nem precisa ser palpável. A gente desiste de lutar muito fácil. O inimigo consegue nos tocar de um jeito que a gente desiste. Desiste de ir na célula, desiste de cultuar Deus, desiste de ir para a igreja. Por alguma coisa tão, às vezes tão pequena, que consegue fazer com que a gente perca o que Deus já nos deu e pior ainda aquele que Ele ainda vai nos dar. Eu até falei que eu quase perdi. Quando eu fiz o curso de comissária, eu fiquei grávida, não consegui entrar na empresa, e aí quando o meu filho tinha 1 ano já, a minha mãe falou: você vai desistir? Nós gastamos tanto dinheiro, você se esforçou tanto e agora você vai desistir? Eu quase desisti. Eu quase perdi uma bênção. Hoje eu faz 26 anos que eu vou. Imagina se eu tivesse realmente desistido, mas foi por muito pouco mesmo. O capítulo 23 do segundo livro de Samuel registra os nomes de alguns feitos dos guerreiros do rei Davi. Entre esses feitos, o Espírito Santo inspirou o escritor a relatar um ato corajoso de um homem chamado Samá. Ele defendeu sozinho um campo de lentilhas que havia plantado contra a invasão dos filisteus. Então, ele defendeu sozinho um campo de lentilhas que havia plantado contra a invasão dos filisteus. A atitude de Samá nos ensina sobre a necessidade de também nos posicionarmos e defendermos o que Deus nos deu. Nesta noite, manhã ou tarde, depende da hora que você vai assistir esse vídeo, vamos aprender juntos. 3 lições sobre a necessidade de nos posicionarmos e defendermos o que Deus nos confiou. Primeira lição: o diabo sempre vai tentar roubar as coisas que mais têm valor para nós. Viu o que eu falei no começo? Os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, que a gente acabou de ler. Mas eu vou ler aqui também, ó, João 10:10. João 10:10, que nos diz assim:
João 10:10 nos diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O ladrão, Satanás, né? Ele só vem para roubar, matar e destruir as nossas vidas. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. O texto nos mostra que os filisteus, que simbolizam o reino maligno, se ajuntaram onde havia uma terra cheia de lentilhas. Precisamos estar sempre atentos, pois o diabo constantemente tenta roubar as bênçãos que Deus nos deu. Se não nos posicionarmos, o diabo prevalecerá. É muito fácil a gente dar uma desanimadinha. A gente tem que ficar muito atento e vigilante todo o tempo. Porque às vezes vem por exemplo, vamos por assim, uma pessoa que começa a frequentar uma célula ou a igreja em si, né? Começa a frequentar. O diabo vai atacar. E a gente sempre avisa, fica esperto, vigia, porque o diabo ele vai te roubar de alguma forma. Ele vai tentar. E se você não vigiar, ele vai roubar. Mas também às vezes pode ser alguma coisa de livramento de Deus. Por isso que a gente tem no relacionamento com Deus, a gente sabe, o nosso coração, se tá em paz, é porque é Deus quem tá fazendo. Agora, se a gente fica triste, abatido, é porque é Satanás. E é aí que a gente tem que reverter essa situação. A gente tem que se levantar. E a gente tem que não aceitar aquilo que Satanás veio fazer na nossa vida, que é roubar, matar e destruir. Mas a gente tem que chamar a presença do Espírito Santo para nos dar força, nos revestirmos da armadura de Deus e nos levantarmos assim como Samar, como um valente de Deus e guerrearmos por aquilo que Deus nos deu, para defender aquilo que o Senhor nos entregou. Tiago 4,7 nos ensina que devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E está escrito exatamente assim lá em Tiago 4,7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Está escrito bem assim, tá? Por isso, é essencial que estejamos sempre vigilantes para não sermos pegos de surpresa pelos ataques do diabo. Acabei de falar, né? Com suas palavras, comente sobre uma área de nossas vidas que precisamos nos posicionar e defender contra o ataque do diabo. Com suas palavras, comente sobre uma área das nossas vidas que precisamos nos posicionar e defender do diabo. A gente conversando ontem, claro que são várias, né? A fé, a nossa paz. Mas o diabo, ele é muito contra a família. Ele é muito contra a família, né? Porque Deus é Deus da família. Você vê que ele já atacou Adão e Eva lá no Éden. Porque eles eram família. E eles iam constituir família. E o diabo já fez o plano dele se cumprir lá. E ele faz assim com a gente, com os nossos relacionamentos, né? Porque a palavra diz que tem amigos que são mais chegados do que irmãos. Então, quando você tem um relacionamento com uma pessoa que você gosta muito, ele já faz parte da sua família. Não é de sangue, mas é a sua família. E ele sempre vai tentar atacar um relacionamento seu para atingir a sua família, para tirar a sua paz. Aí ele começa a roubar tudo, né? Então, essa é uma área que a gente tem que vigiar muito, muito sobre os nossos relacionamentos. Segunda lição. A responsabilidade de defender o que Deus nos confiou é nossa. Nós temos que defender aquilo que Deus nos confiou. Aí no versículo 11 que a gente leu lá de 2 Samuel diz: o povo fugiu de diante dos filisteus. O povo tinha medo, as pessoas tinham medo mesmo, porque eles eram poderosos, eles eram fortes. Nós vamos ler também 1 Pedro 5, 8 e 9. 1 Pedro 5, 8 e 9. Que nos diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não somos só nós, né? Então temos que ser sóbrios e vigilantes. Por isso que ele fica sempre arrondando. Tem que tomar cuidado até com o que a gente fala. Porque ele o Satanás, ele não ouve o que você pensa. Mas o que você fala até assim. Ele escuta. Por isso, cuidado com as coisas que você fala, com as conquistas que você quer e que Deus está te dando. Cuidado com o que você fala. Vigiar e orar, interceder, se vestir, se revestir da couraça da justiça, da armadura de Deus. E estejamos sóbrios e vigilantes, orando todo o tempo contra as estatutas ciladas de Satanás.
Muitas pessoas tendem a projetar a culpa de suas perdas e sofrimentos em outras pessoas. Afinal, é mais fácil, né? Você jogar a culpa em alguém. Não é mais fácil? Você jogar a culpa e falar, fulano fez, fulano... Mas e a nossa culpa? E a nossa culpa? A gente precisa saber que somos nós quem temos que cuidar das nossas coisas, da nossa fé, guardar a nossa fé, guardar e defender as coisas que Deus nos dá. É nossa responsabilidade. Muitas pessoas tendem a projetar a culpa de suas perdas e sofrimentos em outras pessoas, na economia ou até mesmo no governo. E hoje, então, mais ainda, né? Tá mais fácil ainda. No entanto, aprendemos com o texto que a responsabilidade de se posicionar e defender o que Deus nos confiou é nossa. O meu tempo tá escrito, esse telefone é uma benção. Se Samá tivesse adotado a mesma atitude do povo, ele teria perdido tudo, né? Se ele tivesse fugido. Enquanto o povo fugiu, Samá permaneceu firme, posicionado, defendendo o que Deus lhe deu. Em sua opinião, o que leva as pessoas a fugir da luta contra o inimigo? Por que quando o inimigo vem nos roubar, nos matar e nos destruir, a gente foge? Sendo que maior é o que está em nós. Sendo que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Sendo que aquele que nos defende é o nosso general de guerra. Ele é poderoso e nunca perdeu uma batalha. Por quê? Por que a gente desiste? Porque a gente foge. Porque a gente foge. Por que as pessoas, quando passam por uma lutinha ou lutona, não importa o tamanho, deixam de ir para a célula, deixam de ir para a igreja, deixam de buscar Deus, deixando com que Satanás venha roubar as bênçãos que Deus já entregou. Porque quando você desiste de uma coisa dessas, quando você deixa, você está frequentando lá a célula. E aí acontece algum probleminha. Fechou uma porta de emprego, ou você foi assaltado, ou qualquer coisa que seja. Porque Deus, ele não tem culpa de tudo, né? Deus não tem culpa da maldade do homem. Deus não tem culpa das coisas que acontecem. Porque muitas vezes, não digo do assalto, mas digo, por exemplo, de uma porta de emprego, ou de uma porta que se fecha. Muitas vezes é culpa nossa, outras não. Mas Deus é poderoso, porque se fecha uma porta, ele é poderoso para te dar uma porta muito melhor, de maior excelência, onde você vai ser muito mais abençoado. Então a gente tem que permanecer firme, firmados na fé e clamando ao Senhor, sendo revestido do poder de Deus e indo para cima. Vai para cima. Nada disso de retroceder quando a luta chega até você. Você não é fraco. Deus te deu autoridade e poder. E você é forte em Deus para conquistar qualquer batalha, para vencer qualquer batalha. Né? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores. Então não podemos fugir na presença do inimigo. A gente tem que ir para cima dele, porque nós temos autoridade para pisarmos na serpente. Jesus nos deu essa autoridade para pisarmos na cabeça de Satanás. Precisamos estar revestidos dessa autoridade. E como a gente faz isso? Só estando na presença. Só buscando, buscando, buscando e buscando. Terceira lição. Samá arriscou a sua vida para defender o que Deus lhe havia dado, né? O povo fugiu e ele ficou lá para defender a sua terra, lá cheia de plantação de lentilhas. Ele arriscou a sua vida. No versículo 12 que a gente leu lá de Samá, de 2 Samuel, disse: Mas Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu. Vamos ler aqui, ó, Apocalipse 3:11. Nós falamos a semana passada sobre a vinda de Jesus, né? A volta de Jesus. E Apocalipse relata muito isso. Eu falei que a Bíblia, até 3 João, é fácil da gente ler porque é passado. Mas Apocalipse é o futuro. É o que ainda não aconteceu. Então é difícil da gente ler e entender. Tem que ficar esperto, viu? Jesus está voltando. Apocalipse 3:11 diz assim: Venho sem demora, ó, Jesus, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Venho sem demora, conserva o que tens, para não ser roubada a sua coroa, para que ninguém tome a sua coroa, viu? E 2 Timóteo 4:7. 2 Timóteo
Peraí. 2 Timóteo 4:7 diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Guarde a sua fé. Guarde a sua fé. Como isso é importante. Samar arriscou a própria vida ao se posicionar e defender o que Deus lhe havia confiado. Sua atitude demonstra que ele valorizou profundamente o que Deus lhe deu. Ai, meu Deus, vai acabar de novo. O diabo tem prevalecido sobre muitas coisas porque elas simplesmente se submetem às investidas do inimigo. Como já mencionamos em Tiago 4:7 está escrito: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Com suas palavras, comente sobre uma das nossas armas de defesa contra o ataque do inimigo. A fé. Guardei a fé. Vá com fé para cima do inimigo. Use da autoridade, do poder que Deus te deu. Ele te concedeu isso. Conclusão. O texto de 2 Samuel 23:12 termina dizendo: e o Senhor operou um grande livramento. Deus honrou o posicionamento de Samar. Ele poderia ter fugido com a multidão, mas decidiu lutar e defender o que Deus lhe confiou. Que a partir de hoje possamos ter a mesma atitude e posicionamento de Samar e defender tudo aquilo que Deus nos tem abençoado. Seja forte na sua fé. Lembra do grão de mostarda? Se a sua fé for daquele tamanho, você já vai conseguir conquistar coisas tremendas, se levantar contra o mal, combater toda essa vontade de fugir do inimigo. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te visite com poder, te dê ânimo, entusiasmo, que Ele fortaleça os seus braços, suas pernas, para você ir para esta batalha. Mas lembra de levar Jesus com você, que Ele vai à sua frente, determinando os caminhos, o posicionamento que você tem que tomar. Não permita que Satanás venha para cumprir aquilo que ele veio fazer nessa terra, nesse mundo, que é roubar, matar e destruir. O Senhor veio para te dar vida e te dar em abundância, e a abundância é tudo aquilo que Ele tem para te oferecer. Então se arme da armadura de Deus e defenda com fé tudo aquilo que o Senhor te entregou, porque muito mais Ele tem para fazer por você, muito mais Ele tem para entregar por você, mas depende de você. A responsabilidade de defender o que Deus já te entregou, tem para te entregar, é sua. Eu não posso defender por você. Você tem que se posicionar, assim como o Samar fez. Você tem que se posicionar e defender aquilo que é teu, aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos, porque é muito mais do que você imagina. Às vezes você pode estar pensando, mas eu não tenho nada. Ah, tem. Você tem sim, você tem vida. Você tem vida, você ainda respira, e isso já é muito. Então aproveita esse Deus poderoso, maravilhoso, que te ama e tem te abençoado com poder, com vida, e vá viver o melhor de Deus nessa terra. Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo por esta vida que está assistindo, Senhor, este vídeo, e declaro que esta pessoa, a casa dela e a família dela, são guardadas e protegidas pelo Senhor, que o Senhor traga à memória sempre esta lição, e esta pessoa possa se posicionar e defender todas as bênçãos que o Senhor tem entregue a ela, Pai, e que o Senhor possa ser com ela e ela possa ser contigo, Senhor, que ela possa se responsabilizar por sua própria vida. Afinal, o Senhor deu o sopro de vida, e tudo é possível ao que crê, e o Senhor é um Deus bom, maravilhoso, um Pai de amor que cuida bem de nós, Pai. Eu te louvo e te agradeço e declaro que essa pessoa, a casa dela e a família dela são guardadas e protegidas pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém.